A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós continuamos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão importante é a juíza Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral, que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ponta Grossa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Alessandra. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Olá, boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes também. E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste e quais são os principais objetivos dessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? Jéssica, a Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma campanha de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Ela tem por objetivo a agilização de audiências e julgamentos relacionados aos crimes praticados com violência contra a mulher e, além disso, ela pretende também a disseminação de ações que são voltadas à prevenção da violência. É uma campanha de grande importância porque traz uma maior visibilidade à Lei Maria da Penha e aos mecanismos de proteção à mulher, além de contribuir também para a conscientização da população acerca do problema que envolve a violência contra a mulher. E doutora, queria falar hoje um pouco com a senhora a respeito das medidas protetivas, que a gente sabe que estão previstas na Lei Maria da Penha e foram um salto muito significativo no combate à violência contra a mulher. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consistem efetivamente e como funcionam essas medidas? Bom, a lei prevê várias medidas que servem de proteção à mulher enquanto o processo criminal está correndo. Uma delas é o afastamento do agressor do lar conjugal e a proibição de aproximação com a ofendida em sua residência por um limite mínimo de distância. Normalmente é fixada uma distância mínima de 100 ou 200 metros. É importante ressaltar nesse ponto que a vítima também terá essa contrapartida de não se aproximar e não manter contato com o agressor sem um motivo justificado, sob pena, se for o caso, de revogação das medidas protetivas. Isso porque a vítima, caso se aproxime ou mantenha contato com o agressor, haverá uma presunção de que ela não corre risco e, portanto, de que ela não necessita dessas medidas protetivas. Outra medida também cabível é a fixação de alimentos provisórios. É uma medida que tem por objetivo garantir a subsistência financeira da mulher e dos filhos naquele momento inicial em que o agressor é afastado da companheira ou da residência. É uma medida que tem um prazo determinado, já que não é da competência do Juizado de Violência contra a Mulher fixar a pensão alimentícia em caráter definitivo. Então, ao final daquele prazo, que normalmente é de 30 dias, a mulher pode pleitear os alimentos na vara de família. Há também a restrição do direito de visitas a filhos menores, quando a criança ou adolescente tenha também sofrido alguma violência ou quando estiver numa situação de risco. Essa medida também é provisória, tem vigência por um prazo determinado, assim como a pensão alimentícia. Tendo esse prazo de vigência, a mulher deve requerer a regulamentação ou a restrição das visitas na vara de família. Se for o caso, também é encaminhado cópia do processo à vara da infância e juventude para que lá sejam tomadas as medidas cabíveis.
Outra medida possível também é o acolhimento da mulher e dos filhos numa instituição de abrigo, aqui em Ponta Grossa é o caso da Casa Corina Portugal, caso ela esteja correndo algum risco, também uma medida provisória até que essa mulher tenha condições de se restabelecer na sua família ou no seu trabalho. Há também a previsão da medida de suspensão da posse ou restrição do porte de armas ao agressor, naqueles casos em que o autor da violência, por algum motivo, tenha autorização para o porte de arma. Essa autorização pode ser provisoriamente suspensa, principalmente naqueles casos em que a agressão ou uma determinada ameaça tenha sido praticada com o emprego dessa arma. Sim. E, doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como uma mulher em uma situação de violência doméstica pode solicitar uma medida protetiva, como que ela precisa proceder? A mulher pode requerer a medida protetiva na delegacia de polícia, tanto naquele momento em que ela faz inicialmente o boletim de ocorrência, como também no momento posterior, a qualquer momento, caso ela venha a ter essa necessidade. Fora essa hipótese, ela pode pedir também as medidas por meio de advogado, tanto constituído por ela, quanto aqueles vinculados aos escritórios jurídicos das universidades, caso ela não tenha condições de contratar um advogado. E em quais situações, doutora Alessandra, também as medidas protetivas podem ser concedidas de imediato? Que isso não é a regra, né? Como que isso funciona na prática? Havendo a situação de risco à mulher, Jéssica, e porque se trata sempre de um requerimento urgente, a medida protetiva normalmente é concedida logo ao início do processo, quando a mulher registra o boletim de ocorrência. É uma decisão proferida sempre num prazo exíguo. O juiz tem 48 horas para analisar o pedido. Então, a partir do momento em que a mulher faz o requerimento na delegacia, normalmente em 48 horas a decisão concedendo ou não essa medida já está pronta. E a partir daí é que se tomarão as demais providências relacionadas a esse processo, como a manifestação do agressor, a intimação dele e, quando for o caso, a designação da audiência. E, doutora, caso essas medidas elas não sejam respeitadas pelo agressor, como que a vítima deve proceder daí nessa situação? Havendo, então, descumprimento dessa medida protetiva, caso o autor da agressão esteja numa situação de flagrante, está lá junto à mulher descumprindo a medida, eventualmente até praticando um novo crime contra ela, a vítima pode acionar imediatamente a polícia. Em algumas cidades há as patrulhas Maria da Penha também que podem ser acionadas nesse caso. Aí a autoridade policial faz o atendimento e, se for o caso, encaminha o agressor à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Quando a mulher, por algum motivo, não acionar a polícia ou a patrulha naquele momento, ela pode comunicar o descumprimento da medida na delegacia de polícia e se aconselha que ela faça isso o quanto antes para que aquelas situações de violência ou para que o descumprimento da medida não venha a se repetir novamente. E a partir dessa comunicação, o delegado leva o descumprimento da medida ao conhecimento do juiz, ao conhecimento do Ministério Público e, quando for o caso, será decretada a prisão preventiva desse agressor. E, doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que as medidas protetivas têm sido realmente efetivas para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica? Sim, as medidas protetivas têm, sim, uma contribuição relevante na proteção das mulheres em situação de violência. A atuação das patrulhas Maria da Penha e o botão do pânico, que está para ser implantado em algumas comarcas, são grandes auxiliares na fiscalização do cumprimento das medidas de proteção. É importante, porém, e deixamos isso ressaltado, que a vítima, caso haja descumprimento da medida protetiva, leve essa situação o quanto antes ao conhecimento da autoridade policial ou acione imediatamente a polícia
pois é a partir desse momento que a polícia e o Poder Judiciário poderão atuar para fazer cumprir essa medida, e necessário com a determinação de prisão desse agressor. Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral, que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ponta Grossa. E o tema da nossa entrevista de hoje é o combate à violência doméstica, continuando o nosso especial nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, qual que é a função das patrulhas Maria da Penha no combate à violência doméstica? Qual é o trabalho desenvolvido por essas patrulhas? A Patrulha Maria da Penha é uma equipe da Guarda Municipal. Eles fazem visitas periódicas a mulheres em situação de violência. O trabalho deles é, além de prestar atendimento, fornecer orientações, encaminhar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, mas principalmente constatar se as medidas protetivas estão ou não sendo cumpridas. Na cidade de Ponta Grossa, a Patrulha Maria da Penha já foi implantada, já está em atuação há aproximadamente 1 ano. Essa é uma atuação restrita àquelas mulheres que têm medidas protetivas em vigor. A atuação da patrulha começa a partir do momento em que o agressor é intimado da concessão das medidas protetivas, porque é a partir desse momento que ele tem realmente a obrigação de cumpri-las. Então, os cartórios dos juizados aguardam a intimação do agressor. A partir dessa intimação, as patrulhas são comunicadas da existência dessas medidas e começam a fazer esse atendimento às mulheres. Essas visitas realizadas com as mulheres, a patrulha encaminha um relatório ao fórum e, se for constatado o descumprimento das medidas, a patrulha, quando é o caso de flagrante, por exemplo, encaminha o agressor à delegacia de polícia. Uhum. E, doutora, uma outra questão que é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes é quais são os serviços de atendimento psicossocial para as mulheres vítimas desse tipo de violência e que existem no nosso estado. O que está sendo feito nessa área? No estado do Paraná e no nosso país, o atendimento da mulher é realizado por uma rede de enfrentamento, é composta por diversos equipamentos das áreas de assistência social, a saúde, justiça, segurança pública. São exemplos desses atendimentos os centros de referência e os centros de referência especializados de assistência social, que são os CRAS e os CREAS. Também os hospitais, as delegacias e os juizados especializados, as casas-abrigos e também o trabalho da Patrulha Maria da Penha. A estrutura dessa rede varia de município para município. As cidades que têm o maior porte costumam possuir equipamentos em maior número, como é o caso de Curitiba, por exemplo, que conta inclusive com a Casa da Mulher Brasileira. É um equipamento que reúne toda a rede de enfrentamento à violência num único local. Mas, em geral, nas comarcas, o acompanhamento psicossocial é oferecido pelos CREAS de cada um dos municípios, além também do suporte eventual e pontual das equipes multidisciplinares de cada comarca que estão vinculadas ao fórum. Uhum. Existem também ainda em algumas cidades, como é o caso de Ponta Grossa, os Núcleos Maria da Penha, que são um projeto de extensão das universidades estaduais e que desenvolvem atendimentos psicossociais e atendimentos jurídicos gratuitos àquelas mulheres que estão em situação de violência. Uhum. E como que acontecem esses atendimentos na prática, doutora? O que é feito para a gente entender um pouquinho melhor? Aqui no caso do Ponta Grossa, os encaminhamentos para os CREAS e para o Núcleo Maria da Penha podem ocorrer a qualquer momento, desde aquele registro inicial na delegacia de polícia,
ou também a qualquer momento durante o curso daquele processo. O setor de serviço social do Juizado de Ponta Grossa atende todas as mulheres que recebem medidas protetivas e nesses atendimentos, quando identifica alguma demanda, alguma necessidade de encaminhamento, promove esse encaminhamento para a instituição que for competente para o atendimento. Atualmente o Juizado vem desenvolvendo também alguns projetos que auxiliam no atendimento da mulher. Dois dos projetos que nós desenvolvemos aqui no Juizado estão voltados à comunidade. São os projetos Maria nos Bairros e o Maria nas Escolas, em que o serviço social desenvolve rodas de conversa com grupos de mulheres e também com estudantes do ensino fundamental sobre essas questões relacionadas à violência contra a mulher, também direitos humanos e sobre o atendimento da rede de enfrentamento disponível no município. Há aqui conosco também o projeto Retratos, que é desenvolvido pelo nosso serviço social por meio de práticas restaurativas, são círculos de construção de paz, em que as mulheres recebem orientações e as auxiliam a decidir sobre a manutenção ou não da representação criminal contra o ofensor, recebem orientações sobre as medidas protetivas de urgência, e esse trabalho tem o objetivo também de identificar possíveis demandas que possam ser encaminhadas à rede de enfrentamento à violência disponível no município. E doutora, qual que é a importância da participação das mulheres e vítimas de violência doméstica nesses serviços de atendimento psicossocial? A participação das mulheres é essencial na prevenção e no combate à violência, principalmente para o desenvolvimento do seu processo de resiliência, para que a mulher se perceba não apenas como uma vítima que precisa de proteção, mas também como responsável ativa pelo seu futuro, para que ela supere dificuldades e desenvolva as suas potencialidades, indo a contribuir com o rompimento do ciclo de violência. E isso se torna de grande relevância, especialmente naqueles casos em que se identifica alguma dependência econômica ou afetiva da mulher em relação ao autor da violência. Doutora, e o que a senhora destacaria para a gente como, atualmente no nosso país, os principais obstáculos nesse combate à violência doméstica? O que é mais difícil? Desde que a lei foi criada, a Lei Maria da Penha, houve diversos avanços no combate à violência contra a mulher. Nós tivemos a criação de diversos mecanismos, a criação de varas especializadas, delegacias especializadas, houve aprimoramento da rede de proteção, houve criação de diversos programas relacionados ao acolhimento e à proteção da mulher e dos seus filhos. O combate à violência contra a mulher é um trabalho que envolve diversas instituições, não somente o Poder Judiciário, e essas instituições devem atuar sempre em conjunto e devem estar sempre aparelhadas e sempre estruturadas. Portanto, esses mecanismos demandam sempre um trabalho em rede, um trabalho em conjunto, e além de um investimento e um aperfeiçoamento contínuo a cargo do poder público. E doutora, na opinião da senhora, a violência contra a mulher ainda é naturalizada no nosso país? E de que forma isso? Sim, Jéssica, a violência contra a mulher encontra motivação naquelas ideias do patriarcado, do machismo e valores sociais que trazem a dominação masculina em contraposição à submissão feminina, e também naquelas questões de estereótipos de gênero que pré-determinam padrões de comportamento, tanto ao homem quanto à mulher. Desde a colonização do nosso país, homens e mulheres, em razão dessas questões, possuem funções limitadas e pré-determinadas. Enquanto ao homem cabe promover o sustento da família, a mulher cabem os cuidados da casa, a educação dos filhos,
a mulher cabe ser submissa ao homem, como gratidão ao sustento financeiro que ele oferece. E para manter essa lógica em funcionamento, entende-se como natural que o homem se valha da violência no contexto familiar e também num contexto em termos sociais, que o machismo seja expresso de uma maneira simbólica junto às mulheres. Então, determinadas frases e determinados comportamentos machistas são cotidianamente reproduzidos na nossa sociedade, inclusive pelas mulheres. E assim como a violência, acabam, infelizmente, por ser naturalizados pela nossa sociedade. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre os projetos que a senhora citou, o Maria nos Bairros e o Maria nas Escolas. E como que eles funcionam e de onde surgiu a ideia da criação desses projetos? O projeto Maria nos Bairros, ele teve início com uma iniciativa do Serviço Social do nosso juizado, que fez uma pesquisa junto dos processos criminais que correm aqui na Vara, a respeito de quais os bairros que contam com maiores índices de violência no município. A partir daí, o Serviço Social foi até esses bairros, juntamente dos seus estagiários, auxiliares, e ali passou a desenvolver junto às mulheres um trabalho de reflexão, de conscientização, levando informações a respeito do funcionamento da Lei Maria da Penha, do funcionamento da rede de enfrentamento à violência do município, e também com o objetivo de que essas mulheres se tornassem multiplicadoras dessa questão junto à sua própria comunidade. E o projeto Maria nas Escolas, ele é desenvolvido em escolas do município pelo nosso setor de serviço social. Ele abrange turmas de crianças entre 10 a 12 anos de idade, e ali a nossa assistente social desenvolve com as crianças, com esses alunos, trabalhos relacionados à violência contra a mulher. São espécies de aulas, de palestras, em que há interação desses alunos. Com as escolas, além do projeto Maria nas Escolas, nós temos também um outro trabalho, um outro projeto de maior abrangência, que é desenvolvido com parceria da Defensoria Pública de Ponta Grossa, com o Núcleo de Educação para a Paz, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e com a Secretaria Regional de Educação. Aqui é um trabalho que envolve alunos de escolas estaduais com idades entre 12 e 15 anos de idade, e ali nós tratamos temas relacionados à violência contra a mulher, direitos humanos e cultura de paz. E é um trabalho que abrange não somente alunos, mas também os pais, e também ele se volta à formação e capacitação dos professores, para que esses assuntos da violência contra a mulher, direitos humanos e cultura de paz sejam trabalhados a partir daí em sala de aula. E, doutora, a gente falou bastante sobre a questão do combate à violência doméstica para os nossos ouvintes, mas acho interessante a gente explicar uma questão que é no que consiste a violência doméstica. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente não está falando só em uma violência física, né? Sim. A violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha prevê no artigo 5º o que constitui a violência contra a mulher. E ali ela estabelece que a violência contra a mulher é aquela violência baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento sexual. Não é, então, qualquer violência contra a mulher que irá encontrar amparo na Lei Maria da Penha, mas é aquela violência praticada com base no gênero feminino. A mulher é agredida em razão da sua condição feminina, é agredida por ser mulher. E essa violência não se restringe tão somente à violência física, né? Muitas mulheres, muitos homens também compreendem que violência é tão somente
agredir fisicamente, então somente bater ou causar lesão. Mas não é somente isso, a violência abrange também a violência emocional, que são os xingamentos, são as humilhações, abrange também a violência patrimonial, que é a restrição à mulher a bens, a valores monetários, a subtração desses bens da mulher, e também a violência sexual, porque mesmo numa relação matrimonial, mesmo numa relação afetiva, a mulher não é obrigada a manter alguma relação íntima com aquele agressor. Caso ela seja obrigada ou forçada a isso também configura violência e isso também configura um crime contra a mulher. Doutora Alessandra, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área e também fique à vontade para expor as suas considerações finais para os ouvintes. Jéssica, esse é um trabalho que demanda uma dedicação nossa constante, é um trabalho que nos faz construir muitas situações, porque além da aplicação da lei, né, que é a função do juiz diária no processo, com audiências, com sentenças, nós temos essa atuação bastante diversificada, que envolve várias instituições e que vem relacionada à prevenção da violência. Eu gostaria de acrescentar aqui as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Juizado de Ponta Grossa durante essa edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Aqui nós designamos para esta semana cerca de 100 audiências. Serão realizadas também práticas restaurativas e círculos de construção de paz com mulheres que estão em situação de violência, que estão sendo atendidas pelo juizado. E, além disso, o juizado participou, nesta última quarta-feira, de uma mesa redonda que foi promovida pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pelo Núcleo Maria da Penha, da nossa universidade, em que foram discutidos com vários setores da nossa sociedade, incluindo a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, esses assuntos relacionados à violência e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Doutora Alessandra, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Amapari e até uma próxima vez. Eu agradeço, Jéssica, agradeço pela oportunidade e agradeço também a atenção aos ouvintes da Paraná Educativa. Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.